Olá, bom dia e seja bem-vindo aqui no nosso canal sobre educação financeira, no qual nós analisamos e estudamos alguns assuntos relacionados à nossa educação financeira. Eu me chamo Moisés, esse canal eu já estou fazendo um estudo sobre o livro há alguns dias já, né, sobre o livro A Mente Acima do Dinheiro, dos dois irmãos psicólogos Brad e Ted Clontz. Hoje vou fazer o fechamento desse livro, né? O capítulo 3, que é a parte final aqui do livro, e vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes, muito importantes, que mudaram a minha forma de pensar sobre o dinheiro, da minha relação com o dinheiro, apesar de toda uma experiência que eu já tinha, mas é muito importante. Aqui ele fala o seguinte: vencer os nossos distúrbios financeiros. O que seriam esses distúrbios financeiros? São, na verdade, assuntos não resolvidos lá do nosso passado, lá da nossa infância, antes dos 7 anos ainda, os quais foram influenciados por nossos pais, familiares, amigos próximos, parentes, avós. Então, o pensamento que eles tinham, as ações que eles tinham sobre o dinheiro influenciou a mim e influencia você. E hoje eu, com 60 anos, ainda estou ligado àqueles assuntos financeiros não resolvidos. E ele fala aqui sobre os flashpoints financeiros. O que seriam isso? Seriam essas memórias financeiras daquela época. Então, é muito importante, e a grande maioria de nós, até eu mesmo não sabia disso, que se a gente não reativar essas memórias e nós não resolvermos essas memórias, esses comportamentos que nós temos com relação ao dinheiro, isso vai fazer com que muitas pessoas, por não saber disso, não estudam, não trabalham, não tratam disso. É importante buscar uma ajuda profissional, como eles destacam aqui no livro, um psicoterapeuta, um terapeuta, sei lá, financeiro, enfim, um psicólogo, buscar um profissional que possa nos ajudar nessa área. É muito importante, gente. Não estou falando isso porque eles escreveram no livro, mas é importante porque eu pude perceber isso na minha vida. Então, até os nossos 7 anos, nós temos uma influência marcante na nossa vida. Então, isso é muito importante, que nós precisamos entender isso. Você já parou para pensar que tem gente que trabalha muito, ganha bem e não sobra nada? Eu fui bancário, gerente de banco, e eu conheci muitas pessoas assim. E ainda hoje, no meu trabalho, numa pequena empresa que eu tenho, eu conheço muitas pessoas assim. E você parou para pensar que tem pessoas que ganham pouco e não conseguem avançar, não conseguem ganhar mais, não conseguem sair daquele patamar e ir para um patamar mais elevado? E tem outros que até conseguem, porém não conseguem acumular capital, não conseguem acumular bens. E ele ganha bem, mas ele não tem patrimônio, zero patrimônio. Então são todas situações que nós podemos discutir e resolver. Então, aqui tem um detalhe muito importante que ele destaca ainda aqui no capítulo 3, que são alguns flashpoints, algumas memórias da nossa infância, elas foram memórias traumáticas ou memórias opressivas, e essas são as mais complicadas ainda. Então, de repente, quando você era um adolescente, uma criança, lá antes de 7 anos, seus pais passaram por uma guerra, como foi o caso dos meus pais. Os seus pais, por exemplo, passaram por uma recessão muito grande, como isso já com certeza aconteceu na vida deles, e que também traumatizou a nós também. Ou eles passaram por um desemprego, caiu a renda, não tinha mais dinheiro. E o que aconteceu? Isso trouxe uma consequência muito forte na nossa mentalidade, nas nossas memórias financeiras. Então, nós precisamos nos adaptar hoje, buscar respostas a algumas questões emocionais e também algumas adaptações dos nossos comportamentos, né?
como que nós temos, como por exemplo, de onde surgiu essa ideia de uma compra compulsiva, por exemplo? De onde saiu isso? De onde isso está na nossa mente? Porque eu conheço pessoas, e eu também já fui assim, que de repente, do nada, você está andando lá no shopping e faz uma compra de uma bolsa de 3, 4, 5 mil reais. Tem pessoas que do nada tá passando na frente de uma agência de automóveis, compra um carro por impulso. Então isso é uma questão financeira que precisa ser resolvida. Aí assume uma prestação, uma dívida gigantesca e para os próximos anos aquilo vai estar afetando a vida financeira da pessoa. Outro ponto importante que eles destacam aqui também é o fator tempo. O fator tempo ele desempenha um papel fundamental nas nossas vidas, mas a grande maioria de nós não tem consciência dos efeitos do fator tempo, que é o passado influenciando o nosso presente e o nosso futuro. Então, se nós não resolvermos as questões, esses flashpoints, esses preconceitos, esses distúrbios financeiros do passado, se nós não buscarmos essas memórias, ou esses flashpoints lá do passado, nós vamos estar presos a eles. Nós não vamos nos libertar deles, nós vamos estar presos. E ainda que nós consigamos aumentar nossos ganhos, consigamos melhorar nosso padrão de vida, mas nós não vamos ter uma vida financeira feliz, criar aquele mundo ideal que você de repente imagina com relação à sua vida financeira. Agora, ele vai falar aqui também na parte final, chegando aqui no final do livro, no capítulo 3 em diante, ele vai mostrar alguns exercícios. É muito importante destacar que eles são dois terapeutas e que eles têm muitos estudos de casos que eles colocam no livro. E esses estudos nos ajudam também de repente, a comparar com os nossos distúrbios financeiros. Então, é muito importante esse detalhe. Então, eles fizeram aqui uma lista de vários depoimentos que estão ao longo do livro, muito importantes a gente estudar e ler. E nos colocam aqui também alguns exercícios, como, por exemplo, o exercício da página 216, que é chamado de átomo do dinheiro. O que é isso? É um exercício onde nós vamos explorar nossos conflitos internos e encenar ou relembrar emoções não resolvidas com relação ao dinheiro e interações pessoais também com relação ao dinheiro. Então, e aí ele vai colocando aqui como resolver isso, como que nós podemos neutralizar o efeito desse preceito financeiro através do exercício Os Átomos do Dinheiro, neutralizar esse efeito que prejudique as nossas decisões financeiras, as nossas tomadas de decisões no momento que estamos vivendo hoje. Outro exercício também na página 220 do livro, que chama-se O Ovo do Dinheiro. Esse aqui também, ele vai ajudar, já é diferente um pouco do primeiro exercício, ele vai ajudar nesse caso aqui a liberar as nossas a nossa parte, o nosso componente emocional. Ele vai ajudar a trabalhar muito o componente emocional das memórias e experiências que nós tivemos lá no passado com o dinheiro. Importante sempre destacar que a grande maioria dos nossos problemas financeiros estão relacionados à nossa infância. E é por não sabermos disso e por não estudarmos isso que nós sofremos hoje e não sabemos por quê. Então é muito importante isso que eles destacam aqui nesse livro, né? E na página 285 tem sobre compreendendo a nossa história financeira, que é um outro exercício. Mas na página 220, aqui ainda com relação ao exercício Ovo do Dinheiro, tem uma coisa que é muito importante destacar. Ele coloca aqui que quem vai entrar em ação aqui não é o nosso cérebro racional, né? A nossa parte racional, nossa parte pensante do cérebro, e sim a parte animal, aquela parte emocional. Então, é aqui um componente emocional muito forte nesse exercício, porque nós somos movidos por emoções.
com relação ao dinheiro, com relação a tudo praticamente na nossa vida. As emoções fazem com que nós tomemos decisões, muitas vezes, que depois a gente pode se sentir feliz ou não. Então, com relação ao dinheiro, a grande maioria das decisões tomadas baseadas na parte emocional, normalmente não nos trazem o resultado que nós gostaríamos. Depois há aquele arrependimento, aquela história, puxa, por que eu fiz isso? Mas eles trabalham muito forte aqui a questão emocional, é importante isso, tá? E voltando aqui à página 235, com o exercício Compreendendo a Sua História, então aqui eles nos mostram que quanto mais completa e quanto mais coerente for a compreensão da nossa própria história, olha que interessante, nós temos que conhecer a nossa própria história financeira. Então, se você conhece a sua história financeira, você consegue lidar melhor, você consegue ter um controle melhor sobre sua vida financeira. Então, muito interessante esses exercícios também, além de outros exercícios que eu não vou destacar aqui, mas que eu recomendo fortemente o estudo do livro. Eu tenho no canal no Telegram, onde eu faço diariamente um estudo de uma página ou duas desse livro, e estou finalizando lá também no Telegram. E é muito interessante quando você pega um livro que é importante para a sua vida, não é apenas ler o livro, mas estudar o livro, detalhar, ver, reler inúmeras vezes. Eu teve um livro que li, que foi marcante para mim também na minha vida. Eu li 40 vezes o mesmo livro, você acredita? Eu li outro, já li 32 vezes. Esse aqui eu já perdi a contagem de vezes que eu li, mas já li várias vezes. Então, porque se você lê uma vez, a nossa memória, a nossa mente não consegue captar muita coisa, 5% no máximo do que está escrito no livro, no máximo. E se você vai relendo, tem coisas que parecem que eu li agora, que não estavam nem escritas nesse livro, por incrível que pareça, como é a nossa mente, ok? Eu espero que esses contextos, esses assuntos tenham sido importantes para você, e que você possa adotar um hábito de leitura, de estudo de livros, e isso é muito importante, é libertador, ok? Forte abraço, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, por favor, dá um like aí, e coloca no seu grupo aí dos seus amigos que você acha que precisam também dessas informações. Um grande abraço e Deus lhe abençoe.